A graça e a paz aos amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Renato de Freitas, pastor da Igreja Batista Independente do Panatiz, a IBIP. Estamos aqui para mais um tempo de crescimento na nossa Escola Bíblica Multiplicadora. Você é o nosso convidado a participar conosco, a crescermos juntos dentro da ministração da Palavra de Deus. Estamos ministrando, na verdade, um curso de formação de líderes multiplicadores. Hoje chegamos à nossa 8ª aula, né? Pastor, eu perdi as aulas anteriores, então convido você a ir lá na nossa playlist, no nosso canal, e assistir as aulas anteriores para que você possa estar por dentro de toda a visão da Igreja Multiplicadora e não perder nada. Você que já tem acompanhado nosso canal, as nossas videoaulas, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, né? Desse apoio aí. Não se esqueça, você que também já é inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque sempre que uma aula for ao ar, você será notificado. E gostaria também de pedir você para dar o apoio ao nosso canal, você deixando aí o seu like, que ajuda muito, dá uma força bem legal ao nosso canal. Amém? Nós estamos nesse desafio de falar, né, da Igreja Multiplicadora, a visão da Igreja Multiplicadora. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema, né, de raízes. Nós vamos ver como o relacionamento discipulador é construído, baseado, né, nesse acróstico raízes, aprofundando raízes 1. Na verdade, serão 2 aulas que nós falaremos sobre este mesmo tema, aprofundando raízes, né, voltado para o relacionamento discipulador. Eu quero também lembrar aos amados irmãos que estão conosco, né, nesse tempo de crescimento, que como igreja nós também temos desenvolvido a campanha que começamos agora na segunda-feira, a campanha nacional de jejum e oração da CIB, da Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Esse tempo de crescimento, esse tempo de oração, esse tempo de busca ao Senhor. E eu quero convidar você a participar desse tempo de crescimento poderoso, né? Como igreja, nós já temos participado. Pastor, eu quero participar. Nós temos um aplicativo, né, aí que você pode baixar no Play Store, e você tem os devocionais diários que você vai acompanhando, né? Esses devocionais que foram feitos pela nossa editora, pelos nossos pastores, né? E você vai com certeza se alimentar diariamente da palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa aula, portanto, estamos na nossa 8ª aula da Escola Bíblica Multiplicadora, essa escola que tem feito a diferença em nossa igreja e com certeza também fará a diferença na sua vida. Eu quero, antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, estamos vivendo um tempo de pandemia, passar essa mensagem aqui de esperança da Prefeitura do Natal. Louvado seja Deus por essa mensagem, né? Tudo vai dar certo. Sabemos que esse é um tempo difícil para a igreja do Senhor, mas estamos como igreja na nossa posição de oração, de intercessão, na certeza de que o Senhor está no controle, de que Ele no final, né, irá nos abençoar, porque a Bíblia Sagrada diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Firmados nisso, vamos lá, dar início à nossa aula. Eu quero convidar você para esse tempo, né, de crescimento na palavra do Senhor.
Estamos no curso de formação de líderes multiplicadores, amados irmãos, né? Esse curso que tem toda a fundamentação teórica na visão da igreja multiplicadora, né? Eu quero apresentar aos amados irmãos, né, o livro que nós estamos usando, que nós chamamos de livro-texto, né? Que é esse aqui, Aprofundando Raízes, baseado nesse livro que nós estamos ministrando a aula de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. Nós vamos estar falando sobre um tema bem relevante, né? Que vamos estar discorrendo aí para os amados irmãos. Nosso tema, portanto, é esse aí que está descrito para vocês, aprofundando raízes, né? Vamos estar falando sobre como no relacionamento discipulador é importante nós estarmos desenvolvendo este tema da aula de hoje, aprofundar raízes, né? Crescer esses relacionamentos. Como fazer, pastor, para que esses relacionamentos que eu tenho desenvolvido de forma intencional, eles sejam assim vividos, né, de maneira poderosa na minha prática diária. Então, vamos lá, nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos começar hoje, né, a nossa aula com essa frase aí poderosa, né, do nosso teólogo da Igreja Multiplicadora, William Moore. Ele fala o seguinte: o discipulado no nível pessoal, um a um, é a maneira mais rápida que eu conheço para se desenvolver líderes espirituais que podem multiplicar outros discípulos. É interessante essa frase porque vai de acordo com aquilo que é o cerne, né, do relacionamento discipulador, que é o discipulado um a um, que é aquilo que Jesus ensinou, que é aquilo que Jesus propagou, que nós temos que fazer discípulo. Isso acontece no âmbito individual. E quando nós fazemos isso, aquele discípulo, ele também já tem uma missão de gerar um outro discípulo e desenvolver líderes espirituais que formam discípulos, e não líderes que simplesmente, como nós contemplamos no dia de hoje, que são, a gente usa a figura na linguagem da igreja multiplicadora de estéreis, né? Líderes estéreis, eles não produzem novos líderes e a igreja sofre por isso. Amém? Amados, temos esse texto aqui para refletir na palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada nos diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2: o que vistes e ouvistes diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Isso aqui é o textual, né, do relacionamento discipulador, que tem como objetivo você ensinar, passar adiante, através da sua vida, os ensinos de Cristo, para que outras pessoas também aprendam com a sua vida e passem adiante, formando líderes multiplicadores. Amém? E para isso nós precisamos ter esses dois objetivos aqui que estão grifados por essas duas palavras: investir e reproduzir, né? Para formarmos discípulos por meio do RD, nós precisamos investir na vida das pessoas. Isso não vai acontecer por osmose. Se você intencionalmente, a partir de um tempo de oração, a partir de uma busca a Deus, Ele vai lhe mostrar as pessoas a quem você deve investir, as pessoas que estão interessadas em andar com Deus, em receber a Jesus, e então você vai investir na vida dessas pessoas, né? E essas pessoas, uma vez sendo alvo, né, do relacionamento discipulador por meio da sua vida, elas vão estar crescendo, e ela crescendo, elas vão estar também reproduzindo aquilo que aprenderam de você na vida de outras pessoas. Amém? Ele diz: quanto mais você investir pessoalmente nas pessoas que você está discipulando, mais eles serão capazes de reproduzir o que estão aprendendo na sua vida, na vida de outras pessoas, né? Então, o que ele aprende, ele tem condições de reproduzir. Era essa a intenção do apóstolo Paulo. Por isso que durante sua caminhada cristã, ele fez vários discípulos e pediu para aqueles discípulos que fossem imitadores dele como ele era de Cristo. Amém? Vamos seguir aqui na nossa caminhada
É claro que nós já em aulas passadas temos falado sobre essa questão do poder do exemplo, né? Qual é o grande entrave, né, para desenvolvermos os nossos relacionamentos de forma intencional, né, investir na vida das pessoas e que essas pessoas levem a mensagem do Evangelho adiante por meio das suas vidas. E aqui está, né, o grande problema, porque o relacionamento discipulador ele é baseado no exemplo. E o exemplo tem esse poder, né? A gente sabe que Jesus ele chama uns 12 homens para caminhar com ele. E esses homens eles percebem o poder de Jesus não por meio daquilo que Jesus fala somente, mas por meio daquilo que Jesus vive, né? É tanto que eles chegaram à conclusão que ele fala como quem tem autoridade, ou seja, Jesus, o discurso de Jesus está em consonância com a prática de vida dele. Então o autor vai dizer que a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio, né? Como tratamos já em aulas passadas, né? Nós precisamos ter exemplo de pessoas para que nós possamos imitar essas pessoas, né? Os discipuladores são essas pessoas, elas não são perfeitas, mas elas são exemplos, de tal maneira que as pessoas olhem para elas e queiram viver como elas, porque elas vivem como Cristo. Esse é o âmbito, né? Mas quando a gente chega numa igreja, né, que o pastor olha assim e diz, meu Deus, chegou esse novo convertido aqui, quem é que eu vou botar para caminhar com ele? Não, vou botar fulano. Não, fulana é desinteressada, fulana não é a pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus. Não, vou botar fulano. Não, fulano tem problemas de relacionamento, briga com todo mundo. Não, vou botar cicrano para estar, né, discipulando esse novo convertido. Não, ele fala mal do pastor, ele fala mal da igreja, fala mal da liderança. Né? Como é que nós vamos estar gerando, né, novos discípulos se o poder do exemplo tem ficado em segundo plano em nosso meio? Então nós precisamos resgatar isso, né? Não pessoas perfeitas, mas pessoas que estejam dispostas a viver como Jesus e a seguir nos seus passos. Amém? Espero que você seja uma dessas pessoas que Deus tanto procura. Características do discipulador, né? Características do discipulador. Quem pode discipular? Tratamos também isso das lições passadas, estamos fazendo uma recapitulação. Que características, pastor, eu preciso possuir para que eu possa ser um discipulador que venha fazer a diferença na vida das pessoas? E aqui nós vamos usar como base um texto que está lá no Evangelho de João. Peço até a você que nesse momento abra a sua Bíblia para que a gente possa acompanhar, né, a leitura desse texto. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 15. E aqui nós encontramos uma aula, né, do apóstolo João acerca do que características um discipulador precisa ter. João, capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo tem primazia, porque já existia antes de mim. Né? É engraçado que em outras traduções, e aqui eu mais usava para pregar esse texto, João Batista, se referindo a Jesus, dizia que, olha ali, aquele que vem antes de mim é depois de mim, mas ele é mais poderoso do que eu, né? Imagine que característica poderosa que João tem como discipulador, que é apresentar Jesus aos seus discípulos. Precisamos lembrar que nós não somos Jesus, né? Nós somos discípulos de Jesus e o nosso papel é apresentá-lo às outras pessoas. Amém? Segunda característica que nós encontramos no discipulador, prefigurado na figura de João Batista, é que o discipulador tem consciência da sua missão. Né? Nesse mesmo capítulo de João, eu vou ler só o versículo de número 20, diz assim: Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então João tinha inteira consciência de quem ele era. Eu sou apenas um vaso de barro, né? Infelizmente, dessa caminhada, algumas pessoas, né, são usadas poderosamente por Deus e
conseguem atrair muitas pessoas a Cristo, né? E chega um ponto da sua caminhada que o seu ego pode subir, mas que ele possa aprender, né? Com João Batista, essa característica maravilhosa do discipulador, que é ter consciência de sua missão. Até onde você vai, né? João Batista, ele é o precursor, ele anuncia aquele que havia de vir. Mas quando aquele que havia de vir chega, então a sua missão, né, é sucumbida em detrimento da missão maior, que é a do Cristo, do Messias de Deus. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, né? E à medida que Deus for nos usando, a gente não perca isso. Somos sempre servos pelo qual as pessoas vão crer. Amém? Terceira característica do discipulador está aí, porque o discipulador aponta para Jesus Cristo, né? João capítulo 29, né? Bendito seja o nome do Senhor, que é aquela a famosa frase, né? Que Jesus, quando está, né, indo em direção ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista olha para Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira característica, aliás, quarta característica do discipulador é que o discipulador é alguém que tem experiência com Deus, né? João, Evangelho, mesmo capítulo, verso 32, diz-nos assim: João testemunhou dizendo: Vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vi descer e pousar o Espírito, este é que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A importância, né, irmãos, de termos a intimidade com Deus. Porque quando temos a intimidade com Deus, Deus revela a nós os seus mistérios. João Batista não conhecia Jesus, né? Não sabia. E naquele instante que Jesus chega para ser batizado por ele o identifica por quê? Porque havia um sinal dado por Deus a ele. Você vai ver, vou testificar que é ele mesmo, porque eu vou dar o sinal que o meu Espírito Santo vai descer sobre ele. Então precisamos de líderes que tenham experiências com Deus. Porque à medida que você tem experiência com Deus, Deus vai revelar para você as pessoas que Ele quer que você abençoe. Amém? Vamos continuar aqui no nosso estudo, aprofundando raízes, né? Nós vamos aprender que o relacionamento discipulador está baseado nesse tema de aprofundar raízes. Não existe RD sem o aprofundamento de raízes, né? E para isso, amados irmãos, nós queremos destacar, né, em particular, a palavra raízes, porque ela faz parte de um acróstico que é, digamos assim, as atribuições que nós precisamos desenvolver no nosso relacionamento discipulador. Qual é a primeira delas? A primeira é relacionar-se, né? Nós precisamos se relacionar com as pessoas. Segundo, A vem de acolher. Terceiro, precisamos também interceder. Então, raízes, né? Quarto, o Z vem de zelar pelas pessoas. Não basta apenas relacionar, acolher, interceder. Temos que zelar pelas pessoas. O quinto, temos que ensinar o Evangelho. Essa é a missão que Jesus deixou para a sua igreja. E o último, temos a solicitação de contas. Tempo precioso, né, de trabalharmos na vida dos nossos discípulos amados. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E aí vamos agora falar um pouquinho de cada um desses em particular, né? Quando nós temos aí esse acróstico, né, da palavra raízes, nós entendemos em particular, né, a nossa missão quanto discipuladores na visão da Igreja Multiplicadora. Mas antes de entrarmos, né, em cada tema de forma particular, eu quero fazer uma revisão sobre o perfil do discipulador
por meio desse vídeo. Preste atenção aí nesse vídeo. O perfil de um discipulador. Ao lermos em Lucas capítulo 1, versículo 17, falando sobre João Batista, a palavra do Senhor nos diz: ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Quando olhamos a missão de João Batista, entendemos que ele veio exatamente para preparar, habilitar um povo para o Senhor. Essa é a grande missão do discipulador nos dias de hoje. Quando olhamos então para a vida e o relacionamento do discipulador com o discípulo, nós percebemos que existem algumas características que são fundamentais para o discipulador estar exercendo o seu ministério de cuidado, de pastoreio com as pessoas. O discipulador, ele apresenta Jesus aos seus discípulos. O discipulador tem a consciência da sua missão. O discipulador aponta para Jesus. E o discipulador é alguém que tem experiência com Deus. O nosso grande desafio não é promover um tipo de dependência do discípulo na vida do discipulador. Pelo contrário, assim como João Batista desenvolveu discípulos e apontou para Jesus, a nossa grande missão como discipuladores nesse tempo é estar fazendo discípulos de nós que são discípulos de Jesus, ou seja, apontando para Jesus. Mas só alguém que tem experiência com Jesus pode então mostrar ao discípulo que ele também pode ter experiência. Então o nosso desafio nesse tempo é sermos pessoas que são discípulos, que têm experiência com Deus e podem, assim como João Batista, apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer isso? Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Então, percebemos aí que esse perfil precisa ter algo particular, né? Apontar para Jesus. Todo relacionamento discipulador tem como objetivo isso, e descrito muito bem nas palavras do nosso pastor amado. Amém? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Relacionamento discipulador, portanto, ele é construído em cima do acróstico da palavra raízes, né? Que nós vamos destacar de maneira particular, que é introduzido por meio da implantação de uma rede de cuidado. Então, quando nós falamos do relacionamento discipulador, nós falamos de uma rede de cuidado que usamos como base aqui o texto de Marcos 13, né? Nós fomos aqui nas Sagradas Escrituras, pegue sua Bíblia aí, né? Nós hoje temos trabalhado bastante com a Bíblia, né? Marcos capítulo de número 3, versículo de número 13, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, e exercer a autoridade de expelir demônio. E eis os 12 que designou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, percebemos, portanto, a implementação aqui da rede de cuidado. Jesus, primeiro, diz o texto que ele chamou quem ele quis, né? A vontade soberana de Deus de chamar aqueles, né, que ele designou para uma obra específica. E segundo, diz o texto, né, que ele chamou para estar com ele, né? Então, antes de chamar para fazer, Jesus chamou seus discípulos a ser, a estar juntos, a conviver. É o que nós chamamos na visão da igreja multiplicadora do vida na vida. Amém? Então, Jesus chamou para estar com ele, ou seja, Jesus chamou aqueles discípulos para se relacionar, né? O relacionar-se, portanto, é a prática intencional de formar discípulos por meio dos contatos pessoais, né? Foram um tempo de crescimento, né, que Jesus teve com os discípulos aí, e nesse tempo Jesus estava pregando a palavra de Deus por meio da vida aos discípulos, né? Você observa que Jesus não esteve com eles somente, né, aquela ministração
de cunho, né, de formal, né, ministrando conhecimentos acerca do reino. Mas Jesus estava com eles para ensinar o dia a dia na sua trajetória e na sua vida, né? E algo importante assim que eu quero até destacar, né, é que Jesus investiu praticamente sua vida, né? Jesus passava cerca de 24 horas inteira com aqueles discípulos, né? O que, fazendo uma conta assim bem rápida, dá cerca de 26.280 horas, né, com seus discípulos. Imagine aí, né, o tempo todo Jesus estava com aqueles homens durante o dia, né? Se dedicarmos uma hora somente por dia às pessoas que nós estamos discipulando, isso não será bastante, né? Não basta apenas você ter um encontro do cafezinho, um encontro da prestação de contas. É necessário que você tenha uma vida relacionada com esse discípulo, né? Se você vai para uma programação, vai para um lazer, se você vai, né, até mesmo nas coisas simples, fazer um trabalho, uma rotina do dia a dia, chama o seu discípulo para estar com você, né? Se você vai fazer uma compra, se você vai fazer um serviço, né, chama o seu discípulo para estar com você e ali aprender de Jesus por meio da sua vida. Foi isso que Jesus fez, né? Vamos lá, relacionar-se ter uma intencionalidade na agenda, né? Nós precisamos rever a nossa agenda e a nossa agenda precisa ser uma agenda parecida com a agenda de Jesus, né? Jesus abria a mão de muitas coisas para estar ministrando a vida dos seus discípulos. Precisamos reconhecer biblicamente que o Senhor não nos criou para exaustão ministerial. O ministério da igreja não produz desgaste emocional. Pelo contrário, a missão de fazer discípulos exige esforço, mas produz alegria. É interessante isso, né? Eu ouvi uma frase que muita gente diz assim: pastor, estou cansado da igreja, eu não aguento mais a igreja, né? Na verdade, a gente não cansa de igreja. A igreja, ela nos alegra. É verdade que exige muito esforço fazer discípulo, mas isso produz alegria. O que a gente cansa e o que enfada a gente é da estrutura, das programações que a igreja impõe sobre a gente, né? Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente não tem um dia nessa agenda para você visitar um tio, para visitar um irmão, para visitar um colega de trabalho, para ministrar sobre a vida dele, né? Porque tem programação toda hora e a todo momento na igreja, né? Então é isso que nos cansa. A igreja do Senhor jamais nos cansará, né? Precisamos reconhecer que a nossa missão primária no reino de Deus é fazer discípulo. Para isso existimos. Mateus 28, 19. Amém? A intencionalidade na agenda requer também que nós venhamos e precisamos investigar com muita dependência e intimidade com Deus o que temos feito, que é além daquilo que Deus quer que façamos e que não está produzindo discípulos, né? Então a gente agrega muita coisa na nossa agenda que Jesus não pediu a gente para fazer, mas a gente está fazendo, né? E naquele vídeo que a gente passa o que é ser igreja, a gente percebe como a igreja, instituição, estrutura, CNPJ, se distanciou da igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja do Espírito. O Espírito sopra onde quer, que o Espírito Santo conduz, que o Espírito Santo direciona, né? Precisamos voltar a ser esta igreja, né? Na dependência, na intimidade de Deus. E para isso, é claro que nós precisamos fazer esta pergunta: o que Deus realmente quer que eu faça? Será que Deus quer que eu faça isso que eu estou fazendo no momento? Será que isso é a vontade de Deus? Será que eu não estou perdendo tempo, não? Será que eu não estou construindo minha casa sobre areia, fazendo tantas atividades e não ganhando uma pessoa sequer para Cristo? Tudo que a igreja for fazer, ela tem que responder essa pergunta. Segundo, precisamos ajustar a nossa agenda à agenda de Jesus Cristo, né? Ou seja, Deus tem uma agenda para nós. Qual é a agenda? Portanto, ide e faça um discípulo. Essa é a agenda da igreja. O que a gente inventar fora isso para fazer, estamos agregando. Amém? Bendito seja
o nome do Senhor. Jesus Cristo, portanto, nos dá o exemplo. Eu queria só retomar aqui que o relacionamento discipulador, amados irmãos, né? O relacionamento discipulador, nessa primeira etapa do acróstico da palavra raízes, né? Que nós temos aí, relacionar. Para se relacionar, você passa por 3 etapas. E o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa chamar. Foi isso que o texto diz. Jesus chamou para si aqueles que ele quis para estar com ele. Então, essa é a primeira etapa do relacionamento discipulador, né? Desse relacionar-se. Segundo, você precisa agregar essa pessoa. Uma vez que você a chamou, que você está discipulando, você vai cuidar dessa pessoa. Você vai agregar ela à igreja. Você vai levar ela para o PGM. Você vai investir seu tempo em oração. Você vai visitar essa pessoa, né? Você vai pastorear essa pessoa, até que ela se sinta bem e à vontade no nosso meio, né? Via de regra, essa etapa nós falhamos. Vamos falar de forma mais aprofundada à frente, né? E a outra etapa, além de chamar, além de agregar, eu preciso aperfeiçoar, que é aí quando eu forneço um estudo àquela pessoa que eu estou discipulando. Geralmente a nossa igreja, a igreja moderna, o que é que ela faz? O discípulo chega na igreja, não conhece ninguém ainda, a gente joga ela numa classe de discipulado e ela vai então para a última etapa, que é do aperfeiçoamento, né? Ela só devia ir para a etapa do aperfeiçoamento depois que ela tivesse passado pelas 2 primeiras etapas. A de chamar, alguém chamou ela para perto, para viver, para que ela veja Jesus e aprenda a viver como Jesus por meio da vida dela. Alguém está agregando ela, alguém está junto dela, alguém está discipulando ela, para ir na terceira etapa, então, para a parte do estudo formal, né? Vamos retomar isso, né, amados irmãos? Vamos lá, prosseguindo aqui a nossa aula. A segunda acróstico da palavra, né? Raízes. A, né? Temos o R de relacionar, agora o A, né? De acolher. Então, trazendo a responsabilidade para si. O que é acolher? É trazer a responsabilidade para si. E aí nós temos o texto básico que está aí, Lucas, né? Pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias aí, você que está com sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia aí em Lucas, né? Capítulo de número 9, né? Vamos ler aí Lucas 9. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, número 9, capítulo 9, versículo de número 10. Amém? Eu estou procurando aqui, achei, 9, 10 diz assim: ao regressar, os apóstolos relataram que Jesus, tudo o que tinham feito, relataram a Jesus. E, levando-os consigo, retirou a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no e, acolhendo-as, falava a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, e então, aproximando-se os 12, disseram à multidão, despede a multidão, para que indo aos campos e às cidades circunvizinhas, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dei vós mesmo de comer. Irmãos, que palavra maravilhosa. Esse texto é conhecido como o texto da multiplicação maravilhosa de pães e peixes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou. E nós vamos entender que é nesse momento, né, que o primeiro texto diz que Jesus acolheu aquela multidão e começou a ensinar a eles coisas acerca do reino. E o que é acolher? É só trazer alguém para a nossa reunião para ouvir a palavra? Não. Acolher envolve todos os aspectos, né, de uma convivência. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui no estudo desse texto. Acolher, né? É um conjunto das atitudes intencionais de levar o RD a se envolver na vida da igreja. É uma ponte, né? Quando você se torna uma ponte entre a pessoa e a igreja, aquele mundo em que ele está adentrando como uma criança recém-nascida que de repente
tem que respirar oxigênio, né? Tem que se lidar com a luz, tem que lidar com o som. São muitas sensações ao mesmo tempo. Então a mãe, as enfermeiras, o médico ali faz aquele primeiro acolhimento e ali então ele é introduzido no mundo. É assim que os discípulos e os discipuladores fazem com os seus discípulos. Acolher. Acreditamos que os PGMs, as classes de escola bíblica, os passeios, os retiros e os encontros sociais da igreja são momentos estratégicos para a integração de novas pessoas. Não só fazer a pessoa frequentar essas atividades, mas sim fazer com que o discípulo se desenvolva espiritualmente por meio delas, né? Então, as programações, os nossos retiros, nossos acampamentos, nossos PGMs, as nossas escolas bíblicas, têm um propósito maior, que é de acolher pessoas, né? De fazer com que essas pessoas se sintam integradas, abraçadas, e não somente participar de mais uma programação, porque senão nós vamos estar gerando consumidores, né? Elas não participam da programação, elas só assistem à programação. E aí elas vão exigir uma programação melhor. Não, essa apresentação do coral do Natal não foi boa, eu quero uma melhor o próximo ano. Não, você precisa não somente contemplar isso, mas participar, né? Ser um agente participante. Como é que eu posso ajudar essa programação de Natal para que ela venha acolher pessoas para o reino do Senhor? Amém? Vamos, portanto, ver como foi o acolhido, né? o acolhimento por parte de Jesus. Como é que Jesus acolhia as pessoas? É claro, nós vamos se basear aí, né, nesse texto para retirar essas características, né? Primeiro, o acolhimento de Jesus era feito por um ato de compaixão. Enquanto os discípulos disseram para ele: Jesus, manda a multidão embora, né? E Jesus, pelo contrário, disse: não, eles estão com fome. Como é que eu vou despedir pessoas que estão com fome, gente? Eles precisam ter as suas necessidades supridas. Isso é compaixão. Para acolher, precisamos ter compaixão. É um ato de abnegação. Por quê? Porque Jesus abriu mão do seu tempo de descanso, gente. Jesus podia estar descansando, mas ele, após aquela viagem, né, cerca de 10 quilômetros atravessando o mar da Galileia, e a multidão foi atrás dele. E ao chegar lá, ele, em vez de descansar, foi pregar, né? E mais uma vez abnegou do seu tempo. Então, se queremos ser líderes discipuladores, precisamos abrir mão do nosso tempo. Outra característica do acolhimento de Jesus é que o acolhimento de Jesus era um ato físico e espiritual, né? Nesse texto da multiplicação, Jesus acolhe a multidão, diz o texto, né, que ele lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então é um ato também físico, né? E também espiritual, porque ele estava pregando acerca do reino de Deus, né? É um ato também em que nossos discipuladores, assim como Jesus, confiamos nas mãos de Deus, porque Jesus confiava em Deus, que Deus ia fazer um milagre, né? Diz assim no verso número 13, e ele, porém, lhes disse: dá-lhe vós de comer, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Ou seja, a missão de dar de comer era dos discípulos. O milagre quem ia realizar era ele. Também o acolhimento, segundo Jesus, é um ato eficaz quando realizado nos PGMs. Pastor, onde é que você vê PGM aí, né? Vamos lá para o texto, verso 14. Diz assim que Jesus chama, né, aqueles homens, e durante aquele tempo do milagre, ele diz assim: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei sentar em grupos de 50. Né? Jesus chama aqueles homens para sentarem ali e chama os seus discípulos para organizarem aquelas pessoas para sentarem em grupos pequenos, os PGMs. Por quê? O que favorece o PGM, pastor Renato? O PGM
potencializa o cuidado mútuo. Porque uma coisa é você cuidar de 100 pessoas, outra coisa é você cuidar de 10. Foi esse conselho maravilhoso que Jetro deu a Moisés. Moisés, está errado do jeito que você está fazendo. Você está tendo que cuidar de todo mundo. Divida as tarefas, né? E o PGM é isso. Uma igreja, ela é dividida em PGM para ela potencializar o cuidado. E não existia um membro sequer daquela igreja que não tenha uma assistência espiritual, física e emocional de alguém. Amém? Prosseguindo aqui, amados irmãos, é também um ato de dependência de Deus, né? Jesus dependia de Deus exclusivamente, diz o texto no versículo de número 16, e tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuísse ao povo. Até nesse momento do milagre, Jesus mostra total dependência de Deus, né? Quando levou aqueles elementos aos céus e deu graça. Amém? E por último, é um ato em que não se admite desperdício. Jesus, né, recomenda que os pães excedentes sejam recolhidos, né? A graça de Deus não pode ser desperdiçada. Amém? Como foi esse acolhimento na igreja primitiva, Máximo? Vamos discorrer sobre isso agora, né? Nós temos aí um texto, né, de Atos Apóstolos, capítulo 9, do 26 ao 28, né? E aí, como o nosso tempo aqui já está chegando, nós vamos discorrer aqui sobre essa característica, né? O acolhimento na igreja primitiva eles venciam as barreiras da indiferença, né? Esse texto de Atos capítulo 9, versículo de número 6, é o que fala da conversão, né, do apóstolo, o grande apóstolo Paulo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, bendito seja o nome do Senhor. O versículo número 26, eu vou ler somente, que o nosso tempo está, né, diz assim: assim como aliás, é Atos dos Apóstolos, desculpa, meus irmãos, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Atos, capítulo 9, estava lendo 1 Coríntios. Vamos lá, Atos 9, capítulo 9, versículo 26, diz assim, a palavra do Senhor. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, aos discípulos, todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo, né? Então aqui é a barreira da indiferença que foi vencida por Barnabé, que vai até Paulo, né, e passa aquele tempo cuidando de Paulo. E não somente isso, ele vence as barreiras. Por que Barnabé vence as barreiras? Porque ele podia ter sido preso, né? Ou se Paulo verdadeiramente não tivesse se convertido, se ele tivesse apenas fingido uma conversão, Barnabé colocava sua vida em risco. Mas Barnabé vence a indiferença e vai até o apóstolo Paulo, né? E o acolhimento é conquistar a pessoa para si, né? Então, antes de Barnabé levar Paulo à presença dos demais apóstolos, Barnabé ganha a confiança de Paulo, ou seja, ganha Paulo para si. Paulo tinha confiança de que Barnabé quer ajudá-lo, né? Que Barnabé de fato quer levar ele para frente e quer fazer com que ele cresça, né? Terceiro, o acolhimento da igreja primitiva era também caracterizado por arriscar-se pelo outro. Isso eu já falei, que Barnabé coloca a sua vida em risco para ir até Paulo. Quarto, estar sensível ao Espírito Santo, né? Aqui o texto descreve aquela questão de Ananias, né? Talvez seja o episódio mais difícil, né? Porque aquele perseguidor sanguinário que matara já vários discípulos de Cristo, perseguiu-os no caminho. Ananias está orando, de repente Deus fala com ele: Ananias, vai até uma rua chamada direita. Imagine você, irmão. Ele está orando, de repente Deus manda você ir na casa de um traficante ou um dono da boca do seu bairro, né? Que tarefa difícil e tremenda Ananias recebeu. Mas ele foi, irmão, porque ele foi sensível ao Espírito Santo. Quantas pessoas hoje deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo, né? A igreja primitiva também integrava as pessoas, irmãos, né? Nós vimos isso por meio de Barnabé, que fez a integração de Paulo naquela comunidade. Quantas pessoas precisam
quantas igrejas precisam de Barnabés, irmãos, né? Isso requer investimento de tempo, né? Olha que coisa poderosa, isso que eu quero ler, verso 9, versículo 16. Bendito seja o nome do Senhor, que diz assim: pois eu mostrei quanto importa, né, sofrer, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Ou seja, Paulo está sendo chamado por Deus, né, para investir a sua vida. Qual é o tempo do discipulado? É a nossa vida. Jesus está dizendo para Paulo, por meio de Ananias, que vai mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo seu nome. Amém? E por último, produz discípulos frutíferos, né? Que Paulo é apresentado à igreja, né, de Jerusalém, e ele se torna um discípulo de Barnabé que mais deu fruto. Isso é poderoso, irmãos, porque às vezes nós precisamos entender isso na nossa caminhada, que vai ter discípulos que nós vamos ganhar para Jesus, pessoas que nós vamos ganhar para Jesus, que ela vai ter uma vida muito mais produtiva do que a sua. Isso não pode, de maneira nenhuma, lhe gerar ego ou lhe gerar ciúme, né? Fazer com que você fique se sentindo menosprezado. Pelo contrário, glorifique a Deus, porque só existiu Paulo por causa de Barnabé. E Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um discípulo que frutificou muito mais do que Barnabé, para a glória de Deus, né? E glória a Deus por isso. Amém, amados irmãos? Voltamos aqui para o nosso estudo, né? Relacionamento discipulador também significa interceder, né? Interceder do ensino à prática, né? Esse texto de Lucas que nós vamos ler nesse momento, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra aí sua Bíblia, Lucas capítulo de número 11. Louvado seja Deus, Lucas capítulo 11. Vamos abrir aí as Sagradas Escrituras, versículo 1, eu vou ler somente, certo? Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, Jesus está orando, né? E quando Jesus acaba de orar, um dos seus discípulos chega para ele e pergunta: Jesus, nos ensina a orar, né? Então, sobretudo, a oração, de acordo com esse texto, podemos aprender a orar. Mas interessante é a metodologia de Jesus, que o que fez com que o discípulo pedisse para que Jesus o ensinasse a orar foi porque Jesus estava orando. E eles viam Jesus orando. Eles já tinham contemplado Jesus orando em todas as circunstâncias, né? Então agora eles pedem a Jesus que ensine eles, né? Ensinar agora de forma teórica, né? Como eu devo fazer, que palavras eu devo usar. E Jesus vai então ensina eles a orar neste capítulo. Amém? Então, continuando aqui o nosso estudo, a intercessão é o investimento intencional de oração, né? Precisamos, sobretudo, não ser pessoas que somente falem de oração, mas que orem, né? Nós temos sido, inclusive, como igreja, desafiados aí a esse tempo, né? Estarmos participando aí da nossa campanha, né? De jejum e oração. Estamos hoje no nosso 7º dia e eu tenho, graças a Deus, buscado ao Senhor em jejum todo esse tempo, e eu tenho certeza que toda a IBIP está comigo também nesse propósito. Amém? Então, amados irmãos, orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão, né? A gente lembra muito bem desse fato, que o Senhor Jesus disse: fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar a promessa do Espírito Santo sobre vocês. Então, no momento mais difícil dos discípulos, qual foi o seu primeiro trabalho? Foi confrontar os romanos, foi buscar guerra, foi buscar vingança? Não, foi orar. Então, orar foi o primeiro movimento dos discípulos. Antes de falar uma palavra, antes do sermão de Pedro em Pentecostes, a primeira atitude dos discípulos foi orar. Então, como diz a frase dos reformadores, orar não é o início do trabalho, orar é o trabalho. Amém, irmãos? Unidos, diz o texto de Atos 1:14, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão
os irmãos dele. Amém? Então não era só um que se dedicava à oração, diz o texto que juntamente, né, todos se dedicavam à oração. Até as mulheres, os irmãos, toda a sua família também estavam junto com eles ali naquele período de intercessão. Amém, irmãos? Aprendemos, portanto, acerca da oração, né? Que a oração ela é ensinável. Olha o que diz, né, Sam Tip, nesse livro que ele fala acerca da oração. Através da história da igreja, os maiores reavivamentos têm acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante esse período, pequenos grupos de pessoas desejavam desesperadamente um despertamento espiritual. A oração era vista como uma necessidade e não como uma opção. Né? Eu quero acrescentar, né, que os grandes movimentos na história de avivamento aconteceram com pequenos grupos que despertaram-se em oração. E claro que as estatísticas não nos são favoráveis, né? As estatísticas apontam que nós oramos em média diariamente cerca de 5 minutos. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que grande parte da cristandade não ora mais, né? Eu lembro-me também de um episódio que perguntaram, né, um grande teólogo, né, liberal, disseram para ele assim: você ainda ora, busca a Deus? Ele disse: eu não oro mais, eu só medito. Né? Então essa tem sido a realidade de grande parte da cristandade mundial. Mas que nós possamos mudar essa realidade, amados irmãos, porque nós somos chamados a orar. A oração, portanto, ela é ensinável, né? A oração é mais do que palavras, né? Olhando para a vida de Jesus, percebemos que seu relacionamento discipulador inclui duas esferas de oração. Duas esferas. Primeira, Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. E Jesus orou pelos seus discípulos, né? Então ele não somente ensinou, mas ele também orou, né? Nós vemos em vários momentos, Jesus orando pelos seus discípulos, né? Nós vemos no texto de Lucas 11, que a gente acabou de ler, ele não somente ele estava orando, depois ele ensinou como orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Ele estabelece isso. Temos também o texto de Mateus, né? 6,6, que ele vai falar, quando a gente orar, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, né? E fecha a porta do teu quarto. Essa é a oração de intimidade. Jesus ensina como orar. Como é que eu devo orar? Entra no teu quarto. Oração individual, oração em secreto. Não precisa só orar quando está na igreja, não. Que todo mundo está vendo, fazer aquelas orações de 2 horas, não. Faz no seu quarto. É o tempo da sua intimidade. Temos também Lucas 5,16. A palavra de Deus diz que ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus era alguém dos vales, dos montes, em oração. E os discípulos viam aquilo. Então, os discípulos não só viam Jesus falar sobre oração, mas viam Jesus orar também, né? Em Lucas 6,12, a palavra de Deus diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração, né? Jesus ensinava aos discípulos a orar, tanto com palavras como com atitudes. Então, como discipuladores, amados irmãos, eu quero destacar isso nas nossas vidas, né? Nós precisamos ter uma vida de oração. Você precisa orar pelos seus discípulos, né? Então, os passos, né, daquele acolhimento que eu falei do relacionamento discipulador, está lá no cartão-alvo. Primeiro você coloca o nome das pessoas que o Espírito Santo colocou no seu coração. Depois você começa a orar por essas pessoas. Depois o terceiro passo, você avisa essas pessoas que você está orando por elas. Quarto, você pergunta se essa pessoa tem algum pedido de oração, né? E ela já começa a interagir com você. Quinto, você começa a criar pontos de contato com essa pessoa. Você começa a ligar para essa pessoa, você começa a marcar um encontro casual com essa pessoa, né? A fim de levar ela e construir um relacionamento discipulador, levando ela a Cristo. Amém?
Então, continuamos aqui, irmãos. A oração é ensinável. A oração é mais do que palavras, é um estilo de vida. A vida, na verdade, é a vida cristã, né? A vida cristã é marcada por isso. A oração muda o nosso caráter, porque muda a nossa postura. De pé para ajoelhado, de soberbos para humildes, de autossuficientes para dependentes de Deus, de incrédulo para cristãos. Por isso, irmãos, que a oração é tão importante, porque ela muda a nossa postura, né? Já dizia os ditos popular, né? Nós somos verdadeiramente quem somos quando estamos de joelhos, porque nós abrimos e rasgamos o nosso coração para Deus. Então toda soberba cai por terra, toda autossuficiência e toda incredulidade, porque quando nos ajoelhamos cremos que Deus pode. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A oração é ensinável, é preciso ter um ministério visível de oração. Foi o que aconteceu com Jesus, né? E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos estavam vendo Jesus orar, por isso fizeram essa pergunta. Apenas o discípulo se preocupa em aprender a orar corretamente, ou seja, a ter a oração como um estilo de vida. Um dos seus discípulos: Senhor, ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, no verso de número 2. Amém? Amados, queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, né? Pela sua vida, por esse tempo de estarmos aqui na nossa escola bíblica multiplicadora, um tempo maravilhoso. Quero já agradecer a todos vocês. Antes de encerrarmos a nossa aula propriamente dita, vamos para as perguntas que nós temos aí, né? Temos 2 perguntas a lhe fazer e eu queria pedir para você deixar a sua resposta em um comentário deste vídeo. Amém? A primeira pergunta diz o seguinte: qual tem sido a maior barreira para você investir a sua vida intencionalmente em outra pessoa por meio do relacionamento discipulador? Qual tem sido a maior barreira? É a sua agenda? É o seu estilo de vida? Né? É o seu emprego? É o seu contexto familiar? Né? Você vai responder aí, vai compartilhar conosco. Cada um vai dar a sua opinião aí no comentário deste vídeo. Segunda pergunta, amados irmãos, diz o seguinte: a que ponto você acredita que a vida de oração do discípulo pode influenciar na multiplicação de si mesmo na vida de outras pessoas, né? Antes de terminar, eu quero só passar um vídeo que vai fechar essa questão, porque muitos dizem assim, né? Pastor, eu tenho medo de essa questão de discípulo, discipulador, de a pessoa entrar na minha vida ou de gerar uma dependência, ou estou discipulando alguém, ou gerar uma dependência na vida dessa pessoa. Eu quero finalizar passando esse vídeo aí que vai trazer esse esclarecimento para nós. Amém? Queremos concluir essa série pensando o seguinte: discipulador, sim. Dominador, não. Eu sei que muitas pessoas ficam com medo quando falamos de discipulado exatamente nessa questão do controle. Mas quando olhamos para Jesus, ele mesmo discipulou pessoas e os seus discípulos fizeram isso sem, no entanto, ter essa questão de domínio. Se olharmos para a nossa vida, o cotidiano normal, na naturalidade, todos os pais preparam os seus filhos para o crescimento e para a vida. Os pais querem que eles cresçam, casem e vão constituir sua própria família. E no discipulado não é diferente. Na naturalidade da vida cristã, nós queremos que os nossos discípulos cresçam, amadureçam e cada dia mais tenham experiência com Deus. Por isso o objetivo do relacionamento discipulador não é que todas as dúvidas e todas as questões dos discípulos sejam tiradas pelo discipulador. O objetivo é exatamente levar cada dia mais o discípulo a saber como lidar com as suas questões
procurando ter intimidade com Deus e leitura da palavra, de forma que ele mesmo busque as respostas para os seus questionamentos e busque uma vida cristã em crescimento. O objetivo do discipulado não é dominar. O objetivo do discipulado é exatamente ser aquela pessoa que ajuda o discípulo a crescer em Cristo e estar cada dia mais dependendo dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é tranquilo, porque é a naturalidade da vida cristã. Que Deus nos abençoe e nos ajude a desenvolvermos discípulos a cada dia mais dependentes do Senhor Jesus. Amém. Glorificamos o nome do Senhor. Meus irmãos, por esse tempo, eu quero agradecer a você por estar esse tempo todo aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus. Queria pedir a você mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que são membros da nossa igreja, da IBIP, Igreja Batista Independente do Panatiz. Deus abençoe todos vocês, amigos, que não são da nossa igreja, mas estão crescendo na visão da igreja multiplicadora, estão aprendendo mais acerca disso para implantar na sua própria igreja local. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final, queremos agradecer a todos vocês. Amém? Até a próxima. Jesus abençoe a sua vida.